Graça e paz, estamos aqui mais uma vez no nosso espaço de exposição bíblica e temática. Desta vez nós vamos refletir um pouco sobre o livro de Salmos, outro livro poético, né? Estamos trazendo meditações dentro do livro de Provérbios e também vamos alternadamente trazer uma reflexão dentro do livro de Salmos e também do livro de Provérbios. O livro de Salmos tem 150 capítulos. Nós vamos utilizar uma estratégia metodológica para refletir os salmos. Não dá para refletir todos os salmos, essencialmente, mas nós vamos utilizar a metodologia de exposição da palavra, utilizando não os 5 livros, que os salmos divididos em 5 livros, mas em formas temáticas dentro do livro de Salmo, abordando uma grande parte dos 150 versículos, capítulos, aliás, do livro de Salmos. E hoje, como é de costume, eu gosto de fazer primeiramente uma abordagem introdutória, quando eu começo a meditar determinado livro das Sagradas Escrituras. E para isso eu quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia, para nós refletirmos num texto do livro de Salmos. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no Salmo 119, versículo 18. Salmo, capítulo 119, versículo 18, diz o seguinte, a palavra de Deus: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que maravilha, né? Novamente, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós encontramos aqui nessa oração, que deve ser uma oração, deve ser expressada repetidamente, né, com fé e fervor, cada vez que abrimos as sagradas letras, a Bíblia Sagrada. Então, que Deus possa abrir os nossos olhos para que possamos contemplar a sua maravilhosa palavra. Então, vejamos aqui uma parte introdutória. Então, nós observamos aqui, na verdade, o livro de Salmos é um livro poético que nos traz uma coletânea, né, de poesia hebraica. Mas esses livros, nessa coletânea de livros, eles fazem parte dos hagiógrafos. Os hagiógrafos são escritos sagrados do cano judaico, ou seja, vara de medir, que denominamos na nossa cultura de livros poéticos. Então, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, são chamados literatura poética, né? Que faz parte dos hagiógrafos, como aí está bem destacado. O livro dos Salmos é uma coleção de poesia hebraica. A poesia hebraica é de um refinamento grandioso da parte de Deus, inspirada, que mostra a adoração dos hebreus para com o seu Deus e descreve as experiências espirituais do povo judaico. Então, o livro de Salmos, nos seus 150 capítulos, nos traz essa cultura, né? essa adoração da parte dos hebreus para o mundo, né? Com a cultura judaica de adoração no livro de Salmos. Então nós vamos aí observar várias expressões típicas dos hebreus, que assim foi registrado para nos legar essas experiências, esses ensinamentos e lições, né? Expressões da vida diante da grandeza de Deus. Então, é interessante. Então, os salmos, eu gosto muito desse entendimento. São expressões humanas diante da grandeza de Deus. Os salmos, para mim, é exatamente isso. E uma boa parte dos biblicistas nos traz esse entendimento. Mas quando eu compreendo, lendo os salmos, do capítulo 1 até o capítulo 150, o que eu observo, o que me traz a lembrança, o que traz ao ensinamento como lição, é que são expressões, experiências humanas diante da grandeza de um Deus
Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, né? Então, são as experiências, são as expressões que o povo hebreu vivenciou, e assim eles escreveram as suas experiências de forma poética, dentro de um contexto literário poético. E aí está inserido, na verdade, o livro de Salmos, como assim o livro de Provérbios, que também nós estamos refletindo. Vamos alternar entre o livro de Provérbios e o livro de Salmos, os capítulos, e assim vamos refletindo. Então, os salmos são expressões humanas, no meu entender, diante da grandeza divina. Vamos adiante. Então, em certo sentido, nós podemos afirmar que o livro de Salmos foram feitos, para serem cantados. É o inário oficial de Israel, é o livro de Salmos. Né? Cânticos com ato de adoração, cânticos com autoexpressão de gratidão, e até mesmo cântico para expressar tristeza, lamentação. Então, o inário oficial de Israel é, na verdade, o livro de Salmos. Né? O cenário histórico do livro de Salmos, o título do livro. O nome que usaremos é derivado do grego psalmoi, né? Que vem a significar poemas cantados com instrumentos musicais. Então, você lembra daquele episódio de Saul atormentado e chama Davi para que Davi trouxesse a, a harpa, né? Para que pudesse, uma harpa semelhante a essa, para que ele realmente pudesse entrar em harmonia, ele pudesse realmente estar em paz, né? Então, Davi vinha, ordenado pelo rei Saul, porque ele ficava um pouco atormentado, vamos dizer, desse sentido, e aí o som melodioso, poético da harpa, o som realmente acalmava a alma do rei Saul, né? Que realmente se distanciava da presença de Deus. Então, psalmoi vem a significar aí poemas cantados com a utilização de instrumentos musicais. Nós vamos ver isso muito presente nos Salmos. A data bíblica, ela não é uma data tão exata, mas são datas aproximadas. Então, os Salmos eles foram escritos aí, uma boa parte deles, nós vamos ver aí por Davi, aí nos idos aí de 1000 a 500 anos antes de Cristo, né? Entre o início do reinado de Davi e a volta dos judeus do exílio babilônico. Então, é mais ou menos, estimativamente, dentro desse período aí. Pode ser para mais, pode ser para menos, porque a cronologia bíblica ela é um pouco, não é tão exata, mas apenas nos dá referenciais de anos, de séculos, né? De anos essencialmente. Então, a gente vai observar claramente isso. Outro ponto interessante quanto à questão da autoria dos salmos. Nós vamos ver aqui, ó, são vários autores dos 150 salmos. Foi escrito ao longo de muitos anos. Dentre eles, nós podemos destacar, o maior dele foi Davi. Davi escreveu, segundo os historiadores, cerca de 73 salmos, dos quais, refletindo diversas circunstâncias da vida, das suas experiências como Jó, como pastor de ovelhas, seu pai, quando estava guerreando, né, confessando seus pecados, o Salmo 51, e os seus últimos anos de vida. Então, esses salmos, todos eles vão expressar a sabedoria da experiência da vida diante da grandeza de Deus. Então, Davi aí é o maior autor do livro dos Salmos, escreveu os 73 salmos. O segundo autor do livro de Salmos, nós temos aí Asaf, escreveu 12 salmos, entre eles o Salmo 50, 73, 83 e assim por diante. Asaf não só cantava, como também tocava símbolos, antigo instrumento de percussão. Aí está registrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, versículos 16 e 19. Então, Davi, Asaf, nós temos também os filhos de Coré, a família levítica escreveu os 11 salmos, né? Dentre eles o 42, o 49, o 84, o 85, 87 e 88. Então, nós temos também Salomão. Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Lembrando que os salmos são expressões da vida humana diante da grandeza de Deus. São poemas, né?
uma veia poética da cultura judaica, né, as experiências. Moisés escreveu o Salmo 90, né, um salmo. Etan escreveu o Salmo 89, vamos aqui. E mais de 50 salmos, alguns biblicistas tentam entender que tem autoria de autores desconhecidos. Então, esses foram os principais autores do livro de Salmos, ok? Vamos adiante. O tema e propósito dos Salmos. O tema do livro de Salmos, louvor, adoração, exaltação ao Senhor. Então, é por isso que o salmista aqui no capítulo 119, versículo 18, diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Contemplar, abrir os olhos para expressar louvor, adoração, exaltação ao Deus de Israel. É uma maravilha, isso de forma cantada. Então, os salmos, ele tem essa particularidade, né? Olha só esse salmo, Salmo 9, versículo 2. Em ti me alegrarei, exaltarei, de prazer cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que salmo extraordinário, né? Maravilhoso. Em ti me alegrarei. Se alegre no Senhor, vamos se alegrar no Senhor. Exaltarei de prazer, tenha prazer em meditar na palavra de Deus. Venha meditar conosco a palavra de Deus, né? Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo, o salmista, né, o sacro escritor, no capítulo 9, versículo 2, nos traz essa pérola. Olha só o que diz o Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Que coisa tremenda, né? Adorar a Deus na beleza da sua santidade, na beleza da sua graça eterna, excelsa, magnânima. E falta aqui adjetivo para qualificar e expressar adoração, exaltação ao Deus de Israel, né? Tá? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tremer diante dele toda a terra. Que maravilha, né? Os salmos, louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, você percebe que nesse capítulo 136 é um refrão, ele vai sempre repetindo, porque a sua benignidade dura para sempre. Interessante, né? Então, são exemplos de salmos, o propósito dos salmos, revelar o espírito de adoração do povo israelense, evidenciar através de vários acontecimentos, incidentes ocorridos na trajetória. Então, os salmos são expressões da vida, das experiências dos judeus para com a grandeza de Deus, lhe proporcionando ensinamento, lições, né? E assim o povo adorando, mostrando a sua gratidão a Deus. Então, outro propósito dos salmos é servir de inário de Israel para muitos ritos e cerimoniais, tais como festividade religiosa, culto no templo, reuniões, locais em locais, né, e nacionais. Divulgar as profecias messiânicas. Tem muitos salmos messiânicos, né, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. Outro propósito dos salmos é convidar outros povos a reunir-se com os filhos da promessa, a fim de juntos prestarem culto, um culto racional ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, esses são alguns dos propósitos de prestar uma adoração a Deus através dos salmos, dos cânticos. Termos técnicos que nós encontramos, e títulos, epígrafos, descritos nos salmos. Interessante, né? Dentre eles, nós queremos destacar, a maioria dos salmos são precedidos de títulos ou epígrafes. Interessante que eles falam do tema principal do poema e nos dão outras informações. Instruções musicais, autoria do cântico, tipo do cântico, né? Do salmo, o acontecimento que levou o autor a escrevê-lo. Esses títulos oferecem pormenores úteis em ajudar a compreensão dos salmos, trazendo lucidez. É interessante que, por exemplo, na Bíblia, Almeida Revista Corrigida, encontramos alguns termos hebraicos dos títulos. Já na traduzida, Almeida Revista Traduzida, atualizada, aliás, esses termos já estão convertidos para o português. Interessante, por exemplo, o movimento pentecostal, ele usa muito a Almeida Revista Corrigida. Já os batistas, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho, se eu estiver
equivocado, me perdoe, mas os batistas usam mais a Almeida Revista Atualizada, certo? Hoje tem outras versões mais atualizadas, mas é interessante que tenhamos muito cuidado com essas versões, né? O importante é que possamos usar uma versão que mais se aproxime dos textos originais, né? Porque alguém até diz assim, não, mas é importante a gente se atualizar. A Bíblia Lutero disse que a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna, então ela não muda. As culturas humanas, elas vão mudando, né? Mas a Bíblia ela não muda, é a mesma. Né? Então é interessante a gente se policiar nesse sentido aí. Mas dentro dessa conotação aí, ao meio da revista corrigida, nós encontramos alguns termos hebraicos nos títulos. Já na Almeida Revista Atualizada, a ARA, esses termos já estão convertidos para a língua portuguesa. Interessante, né? A Almeida Revista Corrigida, nós temos, por exemplo, cantor mor. Já na Almeida Revista Atualizada, mestre de canto. Está vendo o salmo aí, ó? Salmo 4. Na Almeida Revista Corrigida, ginote, instrumento de corda. Na Almeida Revista Atualizada. Gitite, na Almeida Revista Atualizada, os lagares. E assim por diante. É interessante observar acima, né, dos salmos, há dois títulos, se você observar, né? Deixa eu só pegar um aqui. Você pode observar aí na sua Bíblia. Na verdade, o título que está abaixo é que consta no original, não o primeiro. Como eu coloquei aí. Ó. Há dois títulos. O título de baixo é o mais importante, pois já faz parte do texto original do hebraico. Só que o outro não é colocado pelos comentaristas das versões, os tradutores das versões. Então, o que tem inspiração, na verdade, vamos dizer dessa forma, são os que ficam na parte de baixo, segundo uma boa parte dos biblicistas, certo? Por exemplo, está aqui, ó, no Salmo 150, olha, no Salmo 121, só um exemplo, tem vários, em alguns salmos. Deus, o fiel guarda dos homens. Essa epígrafe aqui de cima, que eu estou lendo aqui, eu não coloquei aí, na verdade, não existe no original. O que tem é Cânticos de Romagem, que é uma letrinha em itálico embaixo. Segundo uma boa parte dos biblicistas, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver isso, certo? Eu tenho uma aqui porque eu não trouxe aqui, para colocar aqui na minha bancada. Mas é só uma informação interessante. Então é isso. Outro termo interessante que se encontra nos Salmos, só para destacarmos, é esse termo aí, selah, que é um sinal gráfico musical. Como o livro de Salmo é um livro de cânticos, por incrível que pareça, mas este vocábulo ocorre cerca de 71 vezes, principalmente nos livros 1 e 3. Para alguns autores, trata-se de um sinal para mudança no acompanhamento musical. Por exemplo, olha só, como o livro de Salmo é um livro de canto. Olha só, deixa eu pegar aqui, que eu aprendi, inclusive tem até hinos, cantores cantam, né? Olha só, o Salmo 91, muito conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. Entendeu? Então, você percebe a musicalidade, o ritmo. Olha que eu não sou cantor, mas sou apenas tento ser um adorador. É uma diferença de cantor para adorador, né? Brincadeiras à parte. Então você percebe que o salmo, se você entender mesmo a letra, você vai musicalizando ele. Então os judeus, eles faziam isso com muita naturalidade, né? Expressando a sua exaltação, a sua adoração para com o seu Deus. Isso é interessante, né? Vamos adiante. O Igaion, no Salmos 9, né? 9, capítulo 9, versículo 6, o Salmo 16, o Salmo 19, versículo 14, o Salmo 92, 3, parece indicar uma pausa, né? Na meditação, uma diminuição na altura dos sons de instrumentos, né? Então isso aparece também nos Salmos. Termos técnicos, né? Mitão, há certa dúvida quanto ao sentido exato, né, dessa palavra, mas parece indicar um salmo de lamentação e arrependimento. Aí, o Salmo 56. Vejamos aqui o Salmo 56. Vamos só observar aqui. Ó.
tem misericórdia de mim, ó Deus, ó, o salmo de lamentação, está lamentando, né? Está pedindo arrependimento. Porque me empreitam e continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, ele está expressando, né, uma lamentação. Então, interessante, né? Então, você observa isso claramente nesse sentido aí. Vamos adiante. Outro termo interessante é Gedutum, né? Conforme usado nos Salmos 39, 62, 77, indica confissão. Vamos ler esse salmo aqui, o Salmo 39, bem rápido aqui, para ganharmos um pouco de tempo aqui, o Salmo 39. Veja bem aqui, ó. Então vai aparecer essas expressões. Salmo 39. Tá aqui, ó. Logo na segunda epígrafe, na primeira a vaidade da vida. Não existe no original, existe exatamente a segunda parte. Está em itálico. Ao mestre de canto, Geduntum. Salmo de Davi, ó. Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então a gente observa claramente, conforme usado no Salmo, para expressar confissão. Né? Ele está expressando a sua confissão. Masquil, olha o Salmo 32, uma poesia com a finalidade de meditação, ensino. Vamos aqui para o Salmo 32, só para nós observarmos isso aí, esse masquil. Salmo 32, se observa claramente. Bem-aventurado aquele aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, se observa claramente o 32, 42, o 44 e assim segue, né? Termos técnicos, o cigaio, o cântico singular, nós temos aí, o canto mor, né? Salmo de confissão, sobre neginote, né? Instrumento de corda. Vamos aqui o Salmo 6. No Salmo 6, a gente vai ver essa expressão aí, Salmo 6. Vamos observar aqui. Olha, a epígrafe da parte superior, né, como eu estava dizendo ali, ó, Davi recorre à misericórdia de Deus. Ó, na parte na parte inferior, nós temos justamente essa expressão. Ao mestre de canto, ó, um instrumento de corda, em tom de oitava, Salmo de Davi. Então, você observa claramente, interessante, né? O Salmo 2 também vai fazer essa referência. Então, são termos técnicos que estão dentro do Salmo e você muitas vezes não sabe o porquê que eles estão ali. Ele tem um porquê que está ali. Tudo tem um porquê, né? Vamos adiante. Malate, né? A cítara. Veja o Salmo 53. Observa aqui o Salmo 53. Interessante isso aí, ó. Salmo 53. Na parte do epígrafe, nós temos aqui a corrupção do pecador e sua redenção. Já no outro título, subtítulo aqui, ó, ao mestre de canto. Salmo didático de Davi para a cítara. Cítara é para expressar a melodia, né? Então também aparece a questão da malate, né? Aleluia, salmo de aleluia, que é a expressão de louvor ao Senhor. Então tem vários termos técnicos, mas principais são esses. Uma característica muito marcante dentro dos salmos é a questão do paralelismo da poesia hebraica. Vamos entender o que é isso. Vejamos aqui algumas características mais a destacar da poesia hebraica. É o paralelismo. A poesia hebraica, ela enfatiza o ritmo da ideia do que propriamente dito o ritmo do som. Nós brasileiros somos muitos, temos nas veias, né? Tem muito a gingada, né? Vamos dizer assim, a destreza do brasileiro, ele é muito versátil, e principalmente para a música, né? Mas os judeus, ele dava muito ênfase à questão do ritmo da ideia no entrelaço do texto. Quer ver um exemplo? O próprio Salmo 90 nos traz isso, eu me expressei daquela forma, mas observa o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Observe, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Perceba a entonação dos versos, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que, está vendo a entonação, está vendo a sequência, o encadeamento do paralelismo? Então, você observe que ele tá, o judeu estava interessado com a ideia que estava por trás do salmo, e não no ritmo. Nós brasileiros gostamos do ritmo, né? Muitas vezes em detrimento da ideia. Mas o judeu, embora na sua musicalidade, de expressar sua adoração, sua exaltação, expressasse essa melodia, mas o que importava mais para ele, além da melodia, era a ideia que estava por trás. Então, isso caracteriza o paralelismo da poesia hebraica, né? O paralelismo é a repetição do pensamento em uma linha ou verso, numa segunda linha ou verso, com o qual forma um conjunto, né, dentro do verso. Interessante isso aí, né? Muito interessante. Então, isso faz parte dos salmos. Os tipos de salmos e a divisão do livro é muito importante. Em se tratando de um estudo sintético do livro de Salmo, não é possível comentarmos todos os salmos no espaço de tempo que temos, né? Então, minha proposta é refletir os salmos de forma tematizada, porque, na verdade, os salmos podem ser estudados por livros ou por assunto. Eu gosto de estudar por assuntos, certo? Tem pessoas que gostam de estudar por livro, fica à vontade, mas eu vou estudar pelos assuntos, tá certo? São 150 salmos. Então, o primeiro livro, o Salmo, vai do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 até o 72. O terceiro livro vai do 73 ao 89. E o quinto livro vai do Salmo 107 ao 150. Então, são 5 livros, né? São 5 livros que você vai observar aí. Se você preferir estudar dessa forma, nessa cadeia de salmos, eu gosto de estudar por tema que eu vou mostrar agora a você, por tema de assunto. Eu consigo percorrer os livros tematizando, né, o que o salmo pode me ensinar, pode me proporcionar como lição para a minha vida pessoal, espiritual, tá certo? Mas fica a critério de cada um. Tá? A minha proposta aqui é de forma tematizada. Então, olha só, existe cinco livros e, na verdade, nós vamos refletir os salmos aqui de forma na classificação, utilizando 13 temas ou assuntos a saber. Vejamos aqui a classificação temática dos salmos. Primeiro tema aí, salmos didáticos ou de instrução. Então, vou começar aqui. O que são salmos didáticos de instrução? Tá aí, eu coloquei aí, revela a sabedoria de Deus, ou seja, encontramos o retrato, né, do caráter de homens bons e maus. Então, dentre eles, por exemplo, o Salmo 1. Olha só, o Salmo 1, nós vamos refletir de forma tematizada, na medida do possível aí, vários salmos dentro desse tema, salmos didáticos, de instrução, né, que revela a felicidade, a infelicidade dos homens, né, com a excelência da palavra de Deus, sobre a inconstância da vida humana, essencialmente está bem expressado dentro desses salmos. Então, são chamados salmos didáticos ou de instrução. Por exemplo, o Salmo 1, muito conhecido, deixa eu só abrir aqui para a gente citar alguns versículos, muito conhecido, nós vamos refletir sobre ele, certo? Então, olha só, Salmo didático expressando o quê? O retrato do caráter dos homens bons e maus, exatamente o Salmo 1. Olha, na epígrafe diz os justos e os ímpios, olha só a comparação, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele cita, né, as características de um grupo e depois vai para outras características de outro grupo. Então, isso é um tipo de salmo de instrução, salmo didático, tá certo? Vamos adiante. Salmo de gratidão, certo? Dentro do salmo de didático, nós temos aí vários que você observa aí na minha exposição. O Salmo 1, o 13, o 15, o 19, o 50, o 82, o 90, 92, 119. Já os salmos de gratidão vão expressar o quê? Gratidão, louvor do salmista elevando a Deus. Lembra
o propósito maior dos salmos é justamente expressar uma adoração, uma exaltação ao Deus de Israel. Então, as pessoas usam muitas vezes os salmos como um amuleto. Está errado, no meu entender, me desculpe. Os salmos, eles são utilizados, não tem nenhum problema não, mas o objetivo maior dos salmos que os judeus utilizavam era para prestar uma adoração a Deus, ou seja, eram as suas expressões humanas, suas experiências, expressando uma adoração a Deus e reverenciando a grandeza do Deus de Israel. Não tem nenhum problema você utilizar. Mas muitas pessoas utilizam os salmos. Lembra quando você entra em determinada repartição pública, está lá a Bíblia aberta num salmo? No entender dessas pessoas, aquele salmo ali vai exalar, não que traga algum problema, vai exalar, por exemplo, purificar o ambiente. Não tem nenhum problema não, mas a finalidade do salmo não é essa. A finalidade do salmo é expressão a gratidão sobre a vida, sobre a grandeza de Deus, expressar uma adoração, uma exaltação ao Deus de Israel. E isso era feito de forma musicalizado, com instrumento de corda, com instrumento de percussão, com a voz, com gestos, com aclamação, etc. Ok? Eu entendo dessa forma. Se alguém entende diferente, eu vou respeitar da mesma forma, tá bom? Só compartilhando aqui as minhas impressões dos salmos, as expressões da vida diante da grandeza de Deus, tá bom, meu querido irmão, meu caro ouvinte que está aqui compartilhando conosco, né, apreciando, estudando conosco, né, o livro de Salmos, como também o livro de Provérbios, em outros momentos específicos. Vamos adiante. Então, salmo de gratidão. Outros salmos históricos, salmos que retratam como Deus agiu no seu povo, na caminhada histórica, certo? Deus vai na época dos patriarcas, né, as recomendações, os acontecimentos, a escravidão egípcia, o povo, né, com seus feitos notáveis da parte de Deus na vida do povo judeu. Então nós encontramos esses salmos históricos, Salmos 78, 81, 106, 114, 137, etc. Vamos adiante. Salmos imprecatórios. Interessante esse salmo aqui. A palavra imprecar quer dizer pedir a Deus que amaldiçoe alguém, ou seja, invocam maldição ou vingança sobre os ímpios que tentam levantar-se sobre Deus e seu povo. Então, a gente encontra nesses salmos, né, uma certa expressão bem enérgica, que são conhecidos como salmos imprecatórios. A palavra imprecar quer dizer pedir, expressar, na verdade, uma maldição sobre algo, sobre alguém. Então, é um salmo imprecatório. Vocês podem estudar e vão ver que a finalidade do salmo é exatamente este, né? Alguém pode traduzir, não, mas não é isso não, professor Soares. Bom, eu vou respeitar a sua opinião. Eu entendo dessa forma, dentro daquele contexto. Lógico que você não vai pegar um salmo desse hoje e vai utilizar com a finalidade que assim é utilizado naquele contexto, um contexto de 1.600, 1.500 anos atrás, né? 2.500 atrás, 2.500 anos ou 3.000 anos atrás, ok? Dentro do contexto da cultura judaica. Não estou me referindo que você vai usar o salmo para isso hoje. Não estou recomendando você para isso, não. Estou dizendo que é uma classificação dentro dos salmos, certo? Então, veja, classificação temática. Salmos da lei, observe. Proclama a grandeza de Deus e a bondade das palavras e decretos altíssimos. O salmo, olha só, o salmo 19. Vamos ver aqui esse salmo 19, interessante, né? Então, salmos que expressam a lei de Deus, salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então, a gente vai perceber claramente isso. Os salmos messiânicos expressam as profecias que falam da grandeza de Deus, o sofrimento de Cristo, o rei de Israel. Salmo da natureza, dão ênfase, né, ao poder criador de Deus e expressa a manifestação do universo. Tem vários salmos aí, você observa aí. Então segue a classificação salmo de penitência, que expressa arrependimento, o salmo 6, 38. O salmo 51, Davi se arrepende, expressa isso nesse salmo. O salmo de peregrinação, né, os cânticos, aí tem vários salmos de romagem, conhecido como salmo de romagem, salmo de degrau, né, e assim por diante. Salmo de oração, súplicas,
tratam das petições, das orações, das lamentações para Deus. Tem vários, então a gente vai destacar claramente isso. Salmos que declaram a majestade de Deus. Então esse tipo de salmo exalta a majestade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dentre eles está aí bem destacado, ok? E aí salmos, tem vários, essa classificação, 13, salmo alfabéticos ou acrósticos, certo? Vamos salmos que apresentam estrofes que vão se repetindo em letras, alfabeto hebraico, né? Salmo de aleluia, salmo de louvor, né? Vão expressar a majestade, a grandeza, a bondade do Senhor. Então, meus queridos irmãos, graça e paz, é apenas uma abordagem de expressando aqui essa parte introdutória, o livro de Salmos, que são expressão da vida diante da grandeza de Deus. Até o nosso próximo encontro aqui para mais uma exposição bíblica e temática. Até lá.